Mais de 40 exercícios com materiais alternativos para você dar aula na casa do seu aluno idoso. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo que está começando agora. Então, professor, personal, seja muito bem-vindo. Aproveita aí para ficar comigo até o final desse vídeo. Curte o vídeo também e segue as páginas da Ativa, porque nela eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês como um personal trainer de idosos. Eu sou o Guilherme, como vocês podem ver, tô meio sem voz, né? Mas eu sou formado em educação física e sou um personal trainer de idosos há quase 20 anos. Sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos, né? E sou especializado em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica. E eu vou trazer esse assunto hoje para vocês aqui. Vamos nessa então? Vamos pro vídeo? Gente, tem muitos colegas personais que fazem atendimento domiciliar, né? E por vezes tem que se virar nos 30, porque não tem um espaço adequado, porque não tem material para trabalhar, né? E aí, gente, o personal tem que ir atrás, né, de opções para trabalhar com os seus alunos. Eu sempre falo na minha página que, para mim, um personal que atende na casa do aluno, ele precisa ter pelo menos 3 materiais, que eu acho fundamentais. Uma TheraBand, que é um elástico, uma mini band, que é aquele elástico fechadinho, e uma fita de suspensão, ou um TRX, né? Tá, mas e por que esses 3 materiais? Porque, gente, primeiro, que são investimentos de baixo custo. São baratos de comprar, né? Segundo, é que são materiais que são fáceis de carregar. Então não é aquela situação onde o personal vai vir com bola suíça, com peso na mão, com mochila. Não, ele pode levar as 3 coisas dentro de uma mochila, né? E terceiro, gente, é que eles possibilitam diversos tipos de exercícios, variações de exercícios, tá? Então são as 3 vantagens. E eu quero lembrar vocês aqui de uma outra coisa que eu falo bastante na página, que ser um personal trainer é ser uma empresa. Só que somos nós mesmos quem administramos a nossa empresa. E assim como uma empresa, a empresa deve fazer investimentos para poder crescer, para poder evoluir, tá? Então eu acho fundamental que um personal que dê aula para alunos idosos na casa deles precisam aí ter esses recursos para poder tornar a aula mais atrativa, mais motivante para o aluno, tá? Mas pode ser que o personal, por um motivo ou outro, não consiga adquirir esses materiais. E aí, o que fazer? Não dá aula? Não, né, gente? Essa não pode ser uma alternativa, né? Então, para um personal trainer que quer ser diferenciado, que quer faturar entre 5 e 10 mil por mês, essa definitivamente não é uma opção, tá? Nesse caso, o personal ele tem que se reinventar, né? Ele tem que ser criativo e ele tem que ir atrás de soluções para os alunos dele, tá? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, tá? Então, vou mostrar aqui mais de 40 sugestões de exercícios feitos com materiais alternativos. O que eu quero dizer com materiais alternativos? Materiais que os alunos daqui a pouco têm em casa. Cabo de vassoura, garrafa de água, pano de chão, tá? Tudo para vocês adaptarem e conseguirem ter mais opções de exercícios para trabalhar com o aluno idoso, ok? Bora então, minha gente, vamos lá. Quero começar com um material que todo mundo tem em casa, todo aluno tem em casa, ó, que é uma vassoura. Aqui na academia eu uso cano de PVC. Então, eu fui numa ferragem e comprei, não me lembro quantos metros de cano de PVC, pedi para cortar em 1,20 m, vários. Então eu utilizo aqui. Mas se não tiver o cano de PVC, não tiver o bastão, cabo de vassoura, mesma coisa, tá? Vou começar mostrando para vocês aqui exercícios de mobilidade articular que a gente pode fazer com esse material. Vamos nessa? Olha só. Primeiro exercício, uma mobilidade para o ombro, tá? Vou pegar bem nas pontas aqui, ó, do cabo. Afasto meus pés, levo o bastão lá para cima e o que eu conseguir para trás, mantendo o cotovelo estendido, tá? Vou fazer de lado aqui, ó.
Então, levei para frente, para cima e vou tentar levar lá para trás, tá? Quanto mais comprido aqui o bastão, mais amplitude de movimento eu consigo fazer, tá? Então, se eu tivesse um bastão um pouquinho maior, eu consigo levar lá atrás, ok? Mas a gente vai trabalhar com o que a gente tem, tá? Então, gente, mobilidade articular, como ela está normalmente no início do treino e serve como uma espécie de aquecimento também, tentem sempre explorar o máximo da amplitude possível, tá? É o momento para os alunos de vocês ganharem movimento, ganharem amplitude, tá? Certo? Tudo bem. Mostrei o de ombro, vou mostrar para vocês uma mobilidade de tronco. Ó, afastamento das pernas, bastão na altura do peito. Vou fazer um giro até onde eu conseguir lá para trás e eu vou trocar o lado, eu vou alternar. Quando tem esses movimentos de rotação do tronco, eu sempre sugiro para meus alunos que eles façam com uma velocidade controlada. Ok? Beleza? Mais um de ombro aqui, serve como aquecimento também. Vou simular o movimento da puxada. Imagina que o aluno está sentado no aparelho e vai puxar a barra aqui, ó, na frente do rosto e levando atrás da cabeça. E eu vou fazer isso, ó, de maneira alternada. Passo rente ao rosto, levo lá em cima, passo atrás da cabeça. Certo? Ah, Guilherme, mas quantas repetições tu faz? Normalmente, no início do treino, com a ideia de aquecimento, eu faço uma série de 10 repetições. Se eu estou numa fase de treino que meu aluno está trabalhando mais essa questão de flexibilidade, de amplitude, de movimento, aí eu trabalho com 2, tá? Então depende muito da fase em que o aluno se encontra e qual é o objetivo dele. Vamos para mais um? Já que eu levei o bastão lá para cima, agora eu vou fazer uma rotação do tronco. Mantenho lá em cima, ó, a escápula aqui ativado, trapézio, faço isso aqui, ó. Giro o tronco para um lado, giro para o outro. Certo? É uma variação, tá? Eu gosto de estar alternando bastante aí as posições. Mantendo na altura do peito, posso ainda fazer este movimento aqui, ó. E aí vocês vão perceber que eu não movimento o meu tronco, né? É um movimento só do ombro, ó. Alternando um para cima e o outro para baixo. Aqui já tem uma ativação de core também, tá? Mantendo o bastão lá em cima. Um outro movimento. Flexão lateral do tronco, ó. Vou fazer de forma alternada e controlada. Não vou deixar simplesmente o bastão cair de um lado para o outro. Sempre tem que ter o controle do movimento. Mais um, gente. Membro superior. Esse aqui, muita gente tem dificuldade na posição inicial, tá? O que eu faço? Coloco a minha mão, ó, com o dedão para cima, tá? Na parte interna aqui, tá? Giro a minha mão, o dedão fica para baixo, tá? E a outra mão vai segurar lá embaixo. O que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó, do bastão vai ficar apoiada praticamente no cotovelo. E eu vou puxar com essa mão de baixo aqui para o lado contrário, ó. E aí eu vou abrindo praticamente o ombro, tá? Eu estou exigindo de toda essa região aqui, ó. Então também, o que o aluno conseguir de amplitude nesse movimento, tá? Melhor. Claro que ele não vai forçar a barra aqui, tem que sentir um leve desconforto, ok? Faço lá 15, 20 segundos para um lado, inverto a posição, ó, e faço do outro também. Vamos para a perna agora. Alguns movimentos para a gente fazer em membro inferior, tá? Por exemplo, apoio o bastão no chão, afasto bem as minhas pernas, caio para um lado e para o outro. Ó, movimentando quadril, o tornozelo, o joelho, tá? Então por isso que a gente já utiliza essas mobilidades aqui como uma espécie de aquecimento. Ah, Guilherme, mas tu não trabalha a mobilidade no meio do treino, é só no início. Depende do momento, depende da fase em que o aluno se encontra. Porque se ele está numa fase de treino onde eu não estou trabalhando com uma intensidade muito alta, eu aproveito para explorar mais mobilidade, alongamento,
E eu coloco, além de botar no início do treino, eu coloco no meio do treino também. E no final ainda faço o alongamento passivo. Tá? Então depende. São estratégias de treino, né? Posso fazer também, ó, uma flexão plantar e uma dorsiflexão, ó. Pontinha dos dedos, calcanhar. Ó. Uma outra mobilidade para o tornozelo é deixar o bastão mais à frente, posicionar uma das pernas à frente, a outra atrás, tá? E movimentar o quadril, ó. Na verdade eu movimento o quadril, mas estou movimentando também o joelho e principalmente o tornozelo, tá? Inclusive, o limite do movimento aqui depende do tornozelo. Eu não posso tirar o calcanhar do chão. Eu tenho que ir no limite de amplitude da minha articulação. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Vou trazer mais uma aqui, que envolve mais o quadril e que também tem uma certa instabilidade. E esse aqui, vocês já tem que ter um pouquinho mais de cuidado, de atenção com o aluno de vocês. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai deixar o pé virado de lado, tá? E vai apoiar o calcanhar no bastão. E aí, a partir dessa posição inicial aqui, ele vai trazer a perna para cima. Ó, até onde conseguir lá em cima e voltando, sempre mantendo o contato do calcanhar com o bastão. Essa perna aqui com o joelho um pouquinho flexionada, tá? Como eu falei para vocês, tem mais instabilidade. Quando meu aluno idoso vai fazer isso, eu fico ao redor dele, para evitar qualquer tipo de problema, certo? Quero mostrar para vocês agora uma outra opção de exercícios com um cabo de vassoura, tá? Até é uma proposta um pouquinho diferente, que são as liberações miofaciais. Tá? Normalmente a gente conhece as liberações sendo feitas com bolinha de tênis, com full roller, né, que é aquele rolinho onde a gente senta, deita em cima e passa no corpo. Mas dá para fazer também com um cabo de vassoura, tá? Agora, nesse caso, eu vou pegar o meu caninho de PVC aqui, vou mostrar para vocês. Então, gente, ó, o que eu faço? Tem várias posições que eu posso fazer, tá? Vou começar aqui com a lombar. Ó, deixei a palma da mão para frente, tá? E eu vou massagear a minha coluna. Olha. Ó, vou passando aqui de um lado, de outro. E aí vocês podem perceber que eu vou variando muito a posição, né? Então é um exercício bem legal e simples, que o aluno pode fazer em casa. Ele pode até fazer sozinho esse tipo de movimento. Que é outro, ó, uma mão lá em cima, a outra embaixo. Agora, com o bastão na vertical, eu passo um pouco mais para dentro e um pouco mais para fora. Tá? Posso pegar com a outra mão também, obviamente. Passo um pouco mais no outro lado do corpo. E a gente pode seguir essa sequência de liberações com a região inferior do corpo. Então, vou posicionar aqui, ó, a minha cadeira. Vou deixar uma das pernas mais estendidas e é nessa perna aqui que eu vou trabalhar. Então, vou pegar o bastão e vou passar em cima da coxa, na parte anterior da coxa, ó. Importante deixar a perna bem solta, tá? Bem relaxada. E, gente, tem que aplicar um pouquinho de força no bastão, tá? Não adianta só fazer um carinho aqui, não, tem que massagear, mas com força. Quando vocês fazem liberação com o rolinho, não fica o peso do corpo em cima? Então, né, vocês vão fazer uma liberação miofacial com uma massoterapeuta, uma fisioterapeuta, também, vocês podem ver que tem uma pressão maior das mãos, né? Então, nesse caso também, não é carinho, tá? Tem que passar mesmo. E aí, gente, eu posso ir variando as posições também. Ó, vou um pouco mais na parte interna da coxa, pegar adutor, vou lá na parte externa, tá? Aí, ó, eu vou dobrar um pouquinho mais o joelho agora e vou passar o bastão por baixo. E vou pegar ali, ó, a cadeia posterior, parte posterior da coxa.
Por último, vou um pouquinho mais para baixo e vou lá na panturrilha, ó. Toda a extensão da perna. Não sei se vocês já fizeram isso aqui alguma vez, mas se não fizeram, experimentem. Experimentem fazer em vocês primeiro. Aliás, essa é uma dica que eu sempre dou nessas aulas aqui de exercício que eu acabo passando para vocês. Experimentem todos os exercícios, para depois vocês prescreverem para os alunos de vocês, tá? Vocês vão ver que, gente, é bem bom, tá? Dá uma diferença aqui, agora eu tenho vontade de fazer logo na outra perna para equilibrar, tá? Mas são opções bem simples de movimentos que a gente pode fazer utilizando apenas um cabo de vassoura, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns movimentos que a gente pode fazer usando uma cadeira, ou então usando a cama do aluno, tá? Ou, se tiverem ainda, um caixote, alguma coisa que o aluno possa se apoiar e possa subir, tá? Vou começar a mostrar para vocês agora. Lembrando que pode ser a cadeira, pode ser a cama do aluno, qualquer coisa que faça tenha o recurso aí, o auxílio para o aluno, tá? Apoiar as mãos ou os pés, ok? Movimento bem simples para iniciar, o pé em cima da cadeira, tá? E aí vocês vão fazer um movimento com ele de subida, ó. Vai lá em cima, controla a descida. Claro, a minha cadeira, para mim, aliás, para mim não, para o meu aluno idoso, talvez seja muito alta. Outra coisa que vocês têm que perceber é, se vocês vão fazer na cama do aluno, ele vai estar botando o pé no colchão, né? O colchão é mais mole também, é mais instável, então tem que ter muito cuidado se for fazer isso. Então, daqui a pouco optem por usar mesmo uma cadeira e não a cama do aluno, ok? Um outro movimento que a gente pode fazer, eu não vou ter muito espaço aqui, deixa eu ver aqui se eu tenho outro, ó. Vou pegar essa outra cadeira aqui, ó. Aqui dá. Vou deixar na posição plana, porque aqui, gente, o que eu posso fazer? Um apoio, ó. Deixo o meu tronco alinhado, afasto as mãos um pouquinho além da linha dos ombros e vou lá embaixo. Apoio. Tá? Então, ao invés do aluno fazer no chão, quando a gente faz de maneira inclinada, teoricamente fica um pouquinho mais fácil. Tá? Quanto maior, mais alta a cama, mais fácil vai ficando para o aluno. Ah, não consigo. Então, leva o aluno para a parede, se for o caso. Tá? Outro exercício que é muito parecido, afastamento das mãos, tronco alinhado, tirei a mão, tirei uma das mãos, toquei no ombro contrário. Ó. O que eu tenho que cuidar aqui é para manter o tronco alinhado. Não posso deixar o quadril lá embaixo, como não posso também deixar ele voltado para cima. Mais um exercício, esse aqui eu aconselho a fazer com alguma coisa onde o aluno possa apoiar a mão, tá? Ele vai começar agora lá em cima. Então é um movimento contrário ao da subida na cadeira. Ele vai fazer um movimento de descida. Só que ele não vai descer. Ele vai chegar no limite dele aqui e ele vai trazer o corpo de volta lá para cima. Ó, é como se fosse um agachamento unilateral. Tá? Controlando o alinhamento, né, do aluno, fazendo com que o joelho não vá para dentro. E, obviamente, como é um exercício um pouco mais instável, o personal tem que estar muito perto, tá? Ah, Gui, mas o meu aluno não consegue fazer uma coisa dessa. Você acha que ele não pode fazer? Que ele não consegue fazer? Então você não vai fazer. Eu estou mostrando aqui de uma maneira geral. Daqui a pouco vocês têm alunos que são mais fragilizados e realmente não vão ter condições de fazer, tá? Mas tem idosos também que já treinam há muito tempo, né? Que já praticam esportes, e eles têm totais condições de fazer esse tipo de exercício. Aliás, sempre falo que vocês têm que estimular o aluno idoso, né? Façam ele acreditar que eles conseguem fazer, que eles podem fazer. Isso é muito importante para a questão emocional do idoso. Vou aproveitar aqui para mostrar para vocês também o búlgaro, né? Que é um dos exercícios mais temidos e odiados nas academias. Então a perna lá na frente, tá? A outra perna está em cima do banco ou da cama e o aluno vai flexionar os dois joelhos e o quadril, tá?
Posso fazer desse jeito aqui, ou posso, se eu quiser ainda dar uma ênfase na parte posterior da coxa e no glúteo, inclinar meu tronco para frente e fazer a descida. Tá? Tentem fazer isso vocês, gente, com essas variações. É por isso que eu falo para testar todos os exercícios, porque vocês começam a perceber quais são os detalhes, as diferenças de um exercício para outro, tá? Então é importante vocês fazerem. Mais um, agora para braço. Ó, apoiei as mãos no banco, os dedos voltados para frente. Vou colocar meus pés lá na frente também e vou flexionar e estender os cotovelos. Tríceps, né? Tríceps no banco, na caixa. O que é importante aqui que a gente tem que cuidar? Primeiro, quando o aluno for fazer o movimento, o braço, o cotovelo, na verdade, ele não pode ir para os lados, ele tem que ir para trás. Eu não posso afastar muito as minhas mãos, senão eu vou sobrecarregar os meus ombros. E também, gente, quando for fazer o movimento, eu não posso afastar muito o tronco do banco, porque da mesma maneira eu vou ter aí uma pressão maior nos ombros, tá? Existe uma maneira da gente conseguir diminuir um pouquinho a intensidade, tá? Que é flexionando os joelhos. Ó. Mesmo exercício, porém, a carga fica mais baixa, tá? Vocês não reparem, vocês estão vendo aí que eu já estou ofegante, né? Eu estou sem voz. Esfriou aqui em Porto Alegre, e aí com essas mudanças climáticas, as pessoas sofrem. E eu sou um deles. Estou passando por isso agora. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Tem um exercício, eu falei um dos exercícios mais odiados que tem, que é o búlgaro. Tem um que é mais odiado ainda que o búlgaro, que é o burpee. Quem é que gosta de burpee? Dá para adaptar, tá? Posso fazer na cama também, posso fazer como num banco. Apoio as mãos, jogo os pés para frente, salto, volto tranquilo. Ó, posso fazer assim, ou, dependendo do nível do aluno, já posso fazer direto aqui. Uma opção legal, tá? Não sei fazer burpee, nunca vou conseguir fazer na vida. Oferece esse formato para o aluno, essa variação, ele botando as mãos na cama. E aí, estimula ele. Ó, tu disse que tu nunca ia fazer burpee? Comigo tu faz. E tu vai contar para todo mundo que tu faz. Vamos lá, outro exercício aqui. Esse aqui é clássico para pessoas idosas, que é o sentar e levantar da cadeira. Exercício bem tradicional, né? Posso fazer assim, posso dificultar deixando uma perna no ar. Aí eu tenho que ter uma impulsão maior do tronco para frente para conseguir levar o peso do corpo lá para cima. O aluno não consegue. Tá aqui o personal dele. O aluno vai com um pé só, vai pegar a impulsão, qualquer coisa, eu auxilio ele a levantar. Certo? E assim, a gente encerra essa parte dos exercícios na cadeira ou na cama do aluno, tá? Vamos para a próxima agora. Agora, eu quero mostrar para vocês exercícios que a gente pode fazer com pano de chão, gente, ou uma toalha, tá? Vou pegar as minhas aqui. Vou pegar duas, tá? Vou pegar duas aqui. Deixa eu levar um pouquinho pro lado. Tá. Gente, tem várias opções de exercícios que dá para fazer. Vou começar mostrando alguns na posição em pé, tá? Então, esse primeiro, o pano vai ficar em apenas um dos pés. O que a gente vai fazer? A gente vai deslizar essa perna pro lado, assim como ela tá, estendida. Enquanto a outra vai flexionando. E aí eu trago de volta, tá? Então, assim, importante, manter o alinhamento, ou seja, joelho e pé alinhados, e eu cuido para não trazer o joelho para dentro. Eu mantenho ele alinhado. A força, tá, que vai ser feita, claro, tem uma força nessa perna aqui, mas vocês vão concentrar nesta perna aqui a força e vão arrastar esse pé no chão, tá? Posso fazer assim. Posso fazer com os dois ao mesmo tempo,
Só que aí eu aconselho vocês a deixarem um aluno segurando numa base fixa, tá? Ele vai afastar os dois um pouquinho, ó, e ao mesmo tempo vai aproximar. Afasto um, afasto outro, os dois ao mesmo tempo. Afastei um, afastei outro, aproximei. Ó, toda a parte de adutor aqui é trabalhada nesse tipo de movimentos, tá? E aquele que eu mostrei anteriormente para vocês, vocês podem fazer também com os dois panos no chão e de maneira alternada, tá? Só tomem cuidado, né? Porque tem duas bases instáveis. Tem que ficar ligado. Próximo exercício. Aqui a gente chama de recuo. Parte os dois pés na mesma posição. Um deles vai para trás. E eu vou flexionando o joelho e o quadril. E trago de volta arrastando. Levei para trás, flexionei, trago de volta arrastando. Tranquilo? Sem problemas? Mostrar para vocês alguns que a gente pode fazer no chão, tá? E que vão ativar, principalmente o core. Deixa eu organizar aqui. Pegar um colchonete. Deixa eu ver se vocês me enxergam daí. Ok. Tá, vamos lá então. Olha só. Os primeiros aqui, eu vou fazer numa posição de prancha. Então vou apoiar os dois antebraços no chão. Vou tentar manter meu tronco alinhado, tá? E um pé em cada pano. Ó, essa é a posição. O que eu vou fazer, ó? Vou afastar os dois pés ao mesmo tempo para os lados. Tá? Força de core, coluna. Tem variações para esse tipo de movimento aqui também. Posso fazer, por exemplo, ao invés de ficar no antebraço, fico na mão, com a mão no chão, trago as duas pernas para cima. Ó. Toda vez que eu subo o joelho, eu solto bem o ar. Ah, vamos trabalhar um pouquinho mais a lateral também, um pouquinho mais de oblíquo. Ó, movimento na diagonal. Subi o joelho, soltei o ar. Ok? Difícil, gente. Estou bufando aqui. Vamos dificultar aquele anterior. Mostrei para vocês, né, de frente, flexionando o joelho. Posso fazer ele com o joelho estendido também. Olha só, dificulta, óbvio. Isso aqui, ó. Vai lá em cima. E quando alinhar o tronco de novo, recomeça o movimento. Tá? Uma outra opção. Tem uma outra opção ainda, que é muito parecida com a que eu já mostrei para vocês, onde a gente faz esse movimento das pernas de maneira alternada. Tá? Por vezes, esse tipo de exercício eu faço até mais acelerado. Ó. Depende do objetivo que eu quero com o aluno. Tá? Mas são formas de explorar o movimento. Tem um outro, estava lembrando aqui, que é aquele abdominal que se faz com a rodinha, sabe? E aí vocês podem adaptar também. Vocês podem utilizar os dois panos como sendo a rodinha, tá? E vão projetar as mãos lá na frente. Inspira na ida. Solta na volta. Difícil, gente. Bem difícil. Tá? Então vamos ter muito cuidado com quem fazer isso. Por fim, quero mostrar mais um aqui. Agora, para a gente isolar um pouco mais a parte posterior da coxa. Ó, elevo o quadril, estendo meus joelhos, flexiono, mantendo o quadril lá em cima. Tá? Então, movimento de flexão dos joelhos. Daria até para fazer com uma perna só. Fica bem difícil, tá? Aproveitando que eu tô nessa posição aqui, vou mostrar mais dois para vocês. Primeiro,
é como se fosse uma remada aberta. Vou pegar a toalha, o pano, ó, e vou envolver, na verdade, em um dos pés. Alinho o meu tronco e vou começar a puxar as pontas da toalha para cima. Ao mesmo tempo, aquele meu pé ali, onde eu envolvi a toalha, está fazendo uma resistência para baixo. Então eu tenho o controle dessa resistência. Então se eu quiser afrouxar um pouquinho, eu consigo fazer de uma maneira mais rápida, né? Mais fácil. Agora, eu posso criar uma resistência maior, ó, e exigir mais da força de membro superior, ok? Para esse exercício aqui e para esse próximo que eu vou mostrar, é melhor que a gente tenha uma toalha mais comprida, tá? E o último, gente, é como se fosse uma puxada atrás da cabeça, só que feito com toalha e numa posição diferente, em decúbito ventral, tá? Toalha lá na frente, lá em cima, deitei, pego bem nas pontas, ó, e vou puxar. Rente a cabeça. Não é fácil, tá? E já digo pra vocês, quando forem fazer esse exercício, além de trazer para trás, atrás da cabeça, vocês têm que estar fazendo uma força para fora, como se fosse arrebentar a toalha. Então estão puxando para fora, ali já se cria uma resistência e vai puxando, ó, até vir na posição que vocês querem, certo? E aí volta de maneira controlada, tá? Então são opções que a gente tem de trabalhar com toalha ou com pano de chão. Por fim, vou mostrar para vocês algumas opções de exercícios para a gente fazer com uma garrafinha, garrafa de água, gente, ou qualquer outro material parecido que o aluno tenha na sua casa, tá? Deixa eu botar já para o lado aqui, ó. Esses movimentos com garrafinha de água, eles são muito mais tradicionais, né? Até porque eles simulam halteres. É a mesma função dos halteres. Então aqui eu não vou perder muito tempo mostrando aqui variações para vocês, porque esse tipo de exercício aqui, ele já é mais conhecido, já é mais tradicional. De qualquer maneira, vou mostrar aqui 2 exercícios para cada grupo muscular de membro superior. Só para vocês verem do que se trata, do que eu estou falando aqui, tá? Então vou usar aqui, ó, minhas garrafas de água, que na verdade são Gatorades, né? É o que temos, então vamos utilizar isso aqui. Gente, o que a gente pode fazer com garrafa de água? Eu posso, por exemplo, fazer um supino, né? Aqui, ó, flexionando o cotovelo e estendendo. E aí tem diversas variações, né? Posso fazer com giro, posso fazer inclinado, posso fazer também um crucifixo, ó, controlando essa descida, indo no limite natural da articulação, não precisa forçar para baixo, certo? Então são 2 exercícios que a gente pode fazer para o peito, tá? Ah, Guilherme, mas isso é muito leve para o meu aluno. Então tá, gente, então vocês não vão fazer esse tipo de exercício com ele, ou vão procurar outras opções. Vocês podem trabalhar com métodos mais avançados de treino, fazer biset, fazer drop set não dá, né, porque não tem carga diferente. Super série vocês podem fazer, tá? Ou vocês podem trabalhar com um treinamento manual, né, onde o professor cria a sobrecarga para o aluno, tá? E o aluno faz força contra. Então tem algumas opções. Então, da mesma maneira que tem exercícios que são mais difíceis, mais complexos e que os alunos de vocês não vão conseguir fazer, tem esses mais simples também. Então por isso que são adaptações e vocês vão adaptar para a realidade dos alunos de vocês, ok? Tá, vamos puxar agora, fazer 2 para costas, tá? O que eu posso fazer para costas? Por exemplo, posso fazer uma remada curvada. Ó, mantenho a curva da coluna, puxo o pezinho para cima. Para mim, é óbvio, é muito fácil. Se pega um idoso que é mais frágil, já vai ter um certo desconforto ao fazer esse movimento, tá? Desconforto no bom sentido, ok? Mais um de costas.
Deixa eu pegar aqui, ó, só para me apoiar. Seguro o peso com uma das mãos, perna contrária na frente, mantenho a curva da minha coluna. O que eu faço? Serrote. Tá? Ah, tá fácil. Vamos pegar outro aqui. Pegar 2. Ó, já dificultou um pouquinho. Tá? Ombro. Vou puxar, pegar mais 2 aqui para ombro. Posso fazer desenvolvimento. Tá? Vocês podem ver que eu vou lá embaixo, ó. Tem o desenvolvimento e tem o meio desenvolvimento. Eu prefiro sempre trabalhar com amplitude total com os meus alunos idosos. Eu sempre penso no ganho, na funcionalidade dele, tá? Posso fazer também elevação lateral, né? Pezinho, isso aqui é clássico. Grupos pequenos, bíceps, tríceps. Posso fazer rosca direta, bíceps martelo, posso fazer o martelo alternado com giro, tá? Até já passei mais de 2 aqui. Posso fazer também, ó, o concentrado, né? Lembrando que o concentrado, o cotovelo fica apoiado na parte interna da coxa e não em cima da coxa, tá? Porque é justamente para não ter nenhum tipo de roubada durante a execução, tá? E os de tríceps, posso fazer o tríceps francês, unilateral, tá? Posso fazer também deitado, tríceps testa, onde o pezinho vai ao lado aqui ó, da cabeça, sempre procurando também uma amplitude maior de movimento. Certo, minha gente? Enfim, para esse tipo de material aqui, tem inúmeras variações, tá? O importante é vocês serem criativos, né, e buscarem recursos para poder trabalhar com o aluno. Afinal, uma das maneiras da gente reter os nossos alunos é entregando para eles aulas que são mais atrativas, são mais motivantes, né? E o aluno idoso, ele gosta de perceber que o professor, que o personal, ele está estudando, ele vai atrás, ele pesquisa e entrega, né, exercícios diferentes, e ele entrega comprometimento, né, e disposição para o seu aluno, tá? Então, gente, mostrei aqui mais de 40, acho 50 opções de exercícios que vocês podem fazer com materiais alternativos que tem na casa do aluno, tá? E é importante, eu sempre digo no final das aulas aqui, que esse é um dos pontos importantes, né, para um personal ser diferenciado e ter um faturamento de 5 a 10 mil. Mas esse é apenas um dos pontos e ele não é o suficiente para vocês chegarem nesse faturamento. Esse aqui é básico. Conhecimento de exercício, de execução, isso é básico. Por quê? Porque todo mundo aprende isso na graduação. Claro, tem diferença, né, na qualidade de profissionais, mas todo mundo aprendeu isso. Agora, o que muitos não aprenderam na faculdade é saber vender esse trabalho, para aí sim ter mais alunos de personal e poder aplicar esse conhecimento, tá? E vamos lembrar também que a gente só tem um faturamento maior, só vai ter um faturamento maior se a gente tiver alunos de personal. Senão não vai ter. Senão vocês vão morrer com esse conhecimento aí sozinhos aí na mão de vocês, né? Então não adianta nada. Não adianta nada vocês saberem 1000 exercícios, saberem trabalhar com diferentes materiais, mas não ter aluno para prescrever esse tipo de exercício. Então vocês têm que saber vender o trabalho de vocês. Porque daí os alunos vão ver, né? Ah, olha lá, pô, aquele é o fulano, é o Guilherme, né? Pô, ele é especialista em idosos. E olha só a aula diferente que ele dá. Ele nem tem material, mas ele utiliza cabo de vassoura, ele utiliza o pano de chão para dar aula. Pô, ele é muito criativo, ele é muito dedicado. É essa a lembrança que vocês devem deixar para as pessoas, porque aí elas vão sempre lembrar de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado por quem acompanhou a aula, né? Continuem aí acompanhando os vídeos, as publicações nas páginas da Ativa, né? A gente tem página no Instagram, canal no YouTube e tem página do Facebook também. Então, diariamente tem publicações novas, tanto no feed quanto nos stories, tá? Publicações aí pelo menos 2 vezes por semana no YouTube também,
né, para a gente cada vez mais conseguir formar profissionais qualificados e capacitados para atender pessoas idosas. Porque a gente sabe que esse é o melhor momento para se trabalhar com idosos no nosso país, visto aí o crescimento, né, o aumento do crescimento populacional e da expectativa de vida. Então, quem se capacitar agora e começar a direcionar os seus atendimentos a esse público, vai se dar muito bem, tá? Se você quer se dar bem, continue aí assistindo as publicações da página. Tá bom, minha gente? Muito obrigado. Mais uma vez, desculpa a minha voz aqui, né? Mas acho que deu para passar as informações que eu gostaria, tá bom? Até um próximo vídeo. Valeu!